Se você quiser resolver sistemas lineares, calcular a área de regiões triangulares quando são conhecidas das coordenadas de seus vértices no plano, verificar se uma matriz é inversível, verificar algebricamente se 3 pontos no plano cartesiano estão alinhados ou não, você pode fazer o determinante. Serve para outras coisas também, só que no contexto de ensino médio eu acho que isso é o suficiente. Então, determinante tu vai fazer sempre de uma matriz e vai ser uma operação envolvendo os termos dela. Né? O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio número. Daí, né? Bobo, chega a ser bobo isso aqui. O determinante de uma matriz de ordem 2. De uma matriz de ordem 2, você tem que fazer a multiplicação da diagonal principal, os termos da diagonal principal, menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Só isso. Aí, se você fizer, então, A1 vezes A2, A1 vezes A22 menos A12 vezes A21, você tem o determinante dessa matriz. E, bem, tá aí um determinantezinho, menos 7, por exemplo. Então, umas coisinhas meio boba. Claro, você pode resolver vários problemas que envolvem determinante, mas não é exatamente encontro determinante, como, por exemplo, encontro X aqui, ou resolve a equação. Né? Daí tu faz a modificação necessária para encontrar o valor de x, né? Com alguma coisa que a gente aprendeu antes, né? A gente aprendeu vários assuntos antes. E beleza, e daí tem aqui mais uns exercícios, a gente fez alguns deles, né? Eu quero fazer esse 10 aqui, que me parece ser o último mais interessante para nós fazermos. Veste. Isidora, eu vou pegar meu caderno, que eu peguei o caderno errado, só um minutinho. Vai lá, Um minuto. Eu voltei. É que é tanto caderno, sabe? Oi, o que você falou? Tá meio baixo, ó. Voltei. É que é tanto caderno. Ah, claro. Ainda mais que você tem filho, até mistura com os dela, daí já. Vamos lá. Produto da matriz, blá 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 blá, pela sua transposta é a identidade. Isso é interessante. Quando a transposta é a inversa, que é o caso aqui, nós temos uma chamada matriz. Como é que é? Não lembro agora o nome. Mas tem um nome especial para isso. Tá vendo aqui, ó? Olha só o que o enunciado está dizendo, Ana. O produto dessa matriz aqui, pela transposta, lembra? A gente fez transposta lá na outra matéria. É a identidade. Determine x e y, sabendo que o determinante A é maior que zero. Então, primeiro Então, tem que fazer determinar a transposta. transposta e Isso. depois vai achar o x e o y. O Beleza. curioso é que, nesse caso... Aí a identidade a gente vai colocar igual a 1001, né? Isso, exatamente. Beleza. Que é o que a gente estava fazendo lá com a inversa, lembra? Quando a gente multiplicava a inversa pela matriz, dava a identidade. Agora, a inversa é a própria transposta. Muito interessante isso. Ele está dizendo que A vezes AT é igual a 1. Né? Então, a gente sabe quando uma matriz multiplica a sua inversa, dá 1. Então, a transposta é igual a inversa. Aqui, bem curioso isso. Não é sempre que isso ocorre. Né? Então, está aqui a A. E agora vamos escrever a matriz transposta, trocar linha por coluna. Então, aqui é 3 quintos, aqui é 4 quintos, aqui é x, aqui é y.
Agora tem que fazer a multiplicação sabendo que isso vai dar a identidade, né? E o que tem a ver com o determinante aqui? Determinante x e y sabendo que o determinante de A é maior que zero. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que, depois que resolver esse sistema aqui, fazer o determinante dessa matriz e dizer que ele é maior que 1. Mas zero, desculpa. Dizer que ele é maior que zero. E daí resolver a conta. Então, assim, vamos lá. Primeiro fazer a multiplicação, o que já não é nada simpático. Então, esse vezes esse vai ficar 9,45 mais esse vezes esse. Nossa, meu cara colocou uns números aqui que é para acabar também. Agora, primeira linha. Mais 4x. Oh, meu Deus do céu, essas coisas são muito longas, Senhor, me ajuda, Senhor. Isso aqui vezes esse. 3x quintos mais 4 y quintos. Agora, esse aqui. X ao quadrado, y ao quadrado. Beleza. Isso aqui é igual a quê? A 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1. Então nós temos uma conta feia para fazer, mas feia, feia, feia. E eu acho que eu errei uma coisa aqui, ó. Aqui é y. Bom, é isso, né? Não tem como ter 2x no mesmo termo. Faz sentido. E é o que deu aí. Agora, temos um monte de coisa aqui. Um monte de coisa. Algumas coisas estão um tanto quanto esquisitas aqui. Estão um tanto quanto esquisitas, porque... tá, eu que viajei. Aqui não é 45. De onde que 5 vezes 5 é 45? Hoje começamos bem. Agora assim, o cara começa errando tabuada, daí é pra acabar. Né? O cérebro tá te boicotando porque ele queria estar descansando. É verdade. Boicotando, entendeu? Ontem, que supostamente era o dia para descansar, acabei indo brincar com os meus sobrinhos. Eles são muito loucos, assim, daí não dá para descansar. Criança não dá. Criança não pode pensar nisso. Depois eu vou levar minhas meninas para andar de patins. Vixe, já era, hein? Vai ter que ficar sentada lá e torcer para elas não cair. Não, elas estão no nível que você tem que ficar em pé, do lado. Ah, meu Deus. Se o braço da tua filha quebrou andando de patins, né, eu acho que o nível tá baixo. Não foi com... pior, foi triciclo. Foi velocípede, né? Triciclo. Tu imagina, você já quebrou. Aqueles de criancinha mesmo? É de 4 anos, É aquele de criancinha mesmo. Nossa. Foi com aquele que ela quebrou. Imagine com patins. Poxa, aí ela conseguiu uma proeza. Que aqueles triciclos são tão baixinhos. Mas ela rolou de um morro. Ela subia no morro, no parque e descia. Subia e descia. Isso é ótimo para gastar energia. Mas teve uma hora que rolou ela e o triciclo, entendeu? Aí, tadinho. Mas faz parte de criança assim mesmo. É melhor que se quebre agora do que depois que mais velho, né? A gente machuca um osso do dedo quando fica mais velho, parece que acabou a vida. Agora a criança quebra o braço e 3 dias depois tá melhor, já não tá mais reclamando. Pois é. Então tá, ó, parece que as coisas estão no caminho certo, porque o primeiro termo realmente deu 1. Né? Esse termo aqui somado, se tu somar 9 com 16, dá 1. Né? Vai dar 25 sobre 25. Agora, dá para usar algumas equaçõezinhas aqui para a gente tentar buscar alguma resposta. Esse problema ele não é muito simples, não. Por exemplo, essa verde e essa azul são iguais, então a gente pode usar uma delas só. Tanto faz qual, né? Isso é igual a 0.
E o outro aqui igual a 1 também. Porque tá aqui, né? Tem um aqui, tem isso aqui, então tu pode dizer que é igual a 1. Isso aqui, curiosamente, é a equação de um círculo de raio 1. Mas deixa para lá. Até que ponto a gente vai usar isso para resolver a conta, né? Porque, de fato, a gente tem duas equações, duas incógnitas aqui. Supostamente já daria para resolver a conta. E resolve por meio de uma equação de segundo grau. Que chato! Equação de segundo grau. Vamos lá, ó. Se eu isolar o y ao quadrado, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Isolei o y ao quadrado, tá? Agora eu vou pegar e vou passar aqui, ó, no lugar do y. Lembrando que o y não está ao quadrado aqui, né? Ele está no número normal aqui. Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o y aqui. Então vai ficar... Bem, por hora vai ficar bonitinho. Deixa eu pôr mais bonitinho aqui. 3x quintos mais 4. Tu tá vendo? Eu estou tentando de alguma forma encontrar um sistema interessante para conseguir encontrar o valor das letras. Só que nessa equação de baixo ela está ao quadrado. E aqui elas não estão ao quadrado. Então eu tenho que de alguma forma manipular melhor essa equação para eu conseguir fazer essa substituição. E a minha ideia vai ser isolar o y. Então se eu isolar o y, olha só o que vai acontecer. Vou passar esse 4y para o outro lado. Vai ficar 3x à quinta menos, quer dizer, igual a menos 4y à quinta também. Daí dá até para cortar e dá para dizer que então que 3x é igual a menos 4y. Dá até para dizer que y é igual a menos 3x sobre 4. E dá para elevar ao quadrado dos dois lados. Mas por que eu faria isso? Porque aqui o y está ao quadrado. Então eu vou fazer o quadrado aqui e o quadrado aqui. Então y ao quadrado é igual a 9x ao quadrado sobre 4. E agora que eu tenho um y ao quadrado, eu vou pegar e substituir esse cara. Y ao quadrado é 1 menos x quadrado. Essa é uma coisa linda. Né? Então eu consigo encontrar o valor de x. Porque agora você tem x, né? Apesar de estar ao quadrado, só tem x. Então vamos lá. Então, viu? Tive que fazer uma manipulaçãozinha bobinha, mas foi. Vou passar esse x quadrado para o outro lado. Como o x não tem nada embaixo, ele não é uma fração, eu vou dizer que o x ao quadrado é igual a 4 sobre 4x ao quadrado. Por que eu vou fazer isso, né? Porque do outro lado, Ana, presta atenção, esse ponto é importante, hein? Tem uma fração com denominador 4. E como a gente já aprendeu durante as nossas aulas, para eu poder somar frações, é necessário que o denominador seja o mesmo, tá? Então, por isso que eu vou usar desse fato aqui. Por quê? Porque 4 dividido por 4 é 1. Daí volta a ser o que está aqui. Então, só estou usando isso para conseguir fazer essa conta mais rápido. Não vamos perder tanto tempo numa continha dessa, né? Mas se tu não entendeu, pode falar que eu explico de novo. Então, aqui vai ficar 13x² sobre 4. Olha só que número feio. E agora, é que eu chego na resposta aqui, eu tenho que x vai ser 4 sobre 13 raiz quadrada. Eu isolei aqui o x e fiz a raiz. Só que tem um detalhe. Existem dois números que dão o x ao quadrado isolado aqui, que é o 4 sobre 13. É o mais e o menos. A raiz. Mais e menos. Então, essas duas raízes tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa, se eu elevar ao quadrado, vai ficar 4 sobre 13. Então, existem esses dois valores possíveis para x, tá? Natural isso acontecer. E de fato, então, aqui a gente vai ter que o y, ele pode ser dado, então, por essa outra aqui, né? Então,
Já conta tá longa já. Mas a lógica, tu tá entendendo a lógica? Para encontrar o x e o y? Só tô fazendo muitas manipulações aqui. Tem que ser criativo para tirar essas manipulações. Porque tem muita coisa, né, realmente. Então vai ficar 4 sobre 13 aqui. Daí, porque o x² é 4 sobre 13, né? Por isso que a resposta deu isso. Daí vai ficar 13 menos 4, que é 9. 9 sobre 13. Não, é isso. 13 menos 4 é 9, né? Isso mesmo. E vai ficar a raiz também, mais ou menos. Então tá aí o x e o y. O problema é que tem um detalhe, né? Tem isso aqui, ó, determinante maior que zero. Então, só existe uma combinação de mais e menos ali, ou não sei, né? Pode ser que exista mais de um, que faça o determinante aqui dessa matriz ser maior que zero. Então, nós temos que fazer a conta do determinante e ver o que é que eu posso jogar no x e no y para que fique maior que zero, né? Aqui eu sei que tu já entendeu como é que é o determinante, né? O determinante vai ser a diagonal principal pela secundária, lembra? Certo. Então vai ficar 3y sobre 5 menos 4x sobre 5. Agora tem que ver, né? Porque nós temos esses y's aqui. Como é que isso aqui vai ficar positivo? Né? Nosso x e nosso y está aqui. Então, existem combinações que vão fazer isso ser positivo e outras que vão fazer isso ser negativo. Agora é uma questão de verificar, né? Por exemplo, claramente, a versão de x negativo, ó, olha só para os dois juntos aqui. Claramente a versão de x negativo e a positivo funciona. Porque se o x for negativo, menos com menos dá mais. Então vai dar um negócio positivo. Uma combinação, a primeira que a gente reparou. X negativo e y positivo. Então essa é a primeira. Agora, essa é a mais óbvia, né? Agora as outras ficam um pouco complicado porque raiz de 4 sobre 13, raiz de 9 sobre 13 não são coisas muito fáceis de calcular, de fazer conta. Mas quando a gente verifica que raiz de 4 sobre 13 é... Eu falo e não sei. Raiz de 4 sobre 13 é quanto? Vamos ver. Vai ser... Bem, do 4 dividido por 13, raiz. É 0,5. Isso aqui é mais ou menos 0,5. E agora isso aqui vai ser quanto? 9 dividido por 13. Raiz. 0,83. Então o y é um pouco maior que o x. O y é um pouco maior que o x. Okay? Por que isso é importante? Porque se eu jogo isso aqui para cá, eu percebo o seguinte. Se isso tem que ser maior que zero, então significa que o y, 3y, tem que ser maior que 4x. Né? Só cortando aqui, jogando menos 4 para o outro lado. Beleza. Então, toda vez que o 3y for maior que 4x, a gente tem esse determinante maior que zero. O 3y ser maior que 4x, daí tem que olhar para os valores aí. 3y. 3y é sempre maior que 4x quando o y for positivo. Quando o y for positivo. Não, o x é vezes 4. Né? Rapaz, que conta, hein? Mas é essa análise chata aqui. Quais são as 3 análises? Essa aqui, as 4 análises. Tem 4 combinações aqui. A segunda.
x positivo, y positivo. Essa eu não sei se vale. Terceira, x positivo, y negativo. E a quarta, x negativo, y negativo. X positivo e y positivo, vai valer? Não sei. X positivo é quantos? 0,83. 4 vezes 0,83 é maior que 0. 4 vezes 0,83. 4 vezes 0,83. Divide por 3. Deu 1, Mas não é 4 vezes 0,55? Opa. O x é 0,55, verdade. Deixa eu deixar um zoom aqui para parecer melhor as coisas. Isso. Eu vou pôr a calculadora aqui do lado para tu ver também, só um segundo. Tá aparecendo na tela aí, né? Tá certo. Beleza, então vamos ver. O y, para que tudo seja verdade, tem que ser maior. Também tem isso, né? Dá para verificar já desse jeito aqui. O y tem que ser maior que 4 terços de x. Vamos ver se o y é maior que 4 vezes. O y a gente sabe que é 0,83. Então, 0,83 é maior que 4 terços de x? Vamos ver. 4 vezes 0,55 dividido por 3, 0,77. Realmente, ele é maior. Porque o y é 0,83. Então, ele É é maior maior que 0,73. Então, a situação dos dois positivos também vale. Agora, um positivo e um negativo. X positivo e y negativo. Quando o x é positivo, a gente já viu que dá 0,733333. E, no caso y negativo, seria menos 0,83. Então, não vale. Claramente não vale. Agora, o outro caso, né? Vai ficar menos 0,773 aqui. E o y é quanto? É menos 0,83. Então também não vale, porque o menos 0,83 é menor que o 0,7333. Apesar de ser um número em módulo maior, ele é um número mais negativo, então ele é menor. Então por isso, só essas duas possibilidades aqui valem, do x negativo e y positivo e dos dois positivos. Então, viu? Essas contas aí, ó, treta, hein? Estão vindo vestibular, bem interessante aí que envolve tudo. Determinante, envolve multiplicação de matriz. Bem louco. Deixa eu arrumar aqui agora. Salvar aqui. Para a próxima. Não sei, né? Vamos ver a matéria aqui. Bem que eu acho que tu deveria fazer uma simplesinha aí, só para aquecer os motores. É bem simples. Uma que dá um resultadinho bem simples. Tu já fez uma de x, né? De fazer determinante com x, né? Na outra aula. Lembra? Eu fiz um. Uhum. Então eu vou pôr uma bem de boinha aqui para tu fazer. E é rápido. Se não for também não tem problema, mas eu acho que tu resolve rápido. Vou te mandar aqui o que eu fiz. Lembra, né? Diagonal principal menos a secundária. Engraçado, falando a teoria é tão fácil, né? Mas aí você pega uns cálculos assim sinistros. Essa questão aí é para ferrar mesmo, essa que eu acabei de fazer. Cara, eu queria saber como é que é. O pessoal faz vestibular hoje, cara. Vestibular não, Enem, né? Aquele ali eu acho que é vestibular ainda. Eu vou no banheiro rapidinho. Beleza. Vai.
Beleza. Conseguindo desenvolvendo? Sim, Tranquilo, né? por enquanto sim. Aí eu achei x ao quadrado menos 5x igual a zero. Eu vou ter Equação de segundo grau. Uhum. equação de segundo grau. Sim, tem que resolver isso aí agora. Fazer a Bhaskara, né? Tem que achar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Assim. 4AC. Vamos lá ver. Então, B tá aqui. Nesse caso, C aí é zero? Quando não tem C é zero? Cadê? Isidoro? Desculpa, eu tava falando aqui no mudo seu, Ah, você é perdão, zero. só para relembrar. Ah, tá. C é zero. Isso aí. Beleza. Sim. Mas, ó, apesar de dar para resolver com Bhaskara, tem um jeito mais fácil aqui. Tu não precisa de Bhaskara. Ah, não? Eu vou te mostrar. Ó, tu encontrou, pelo que eu escutei aqui, a expressão certa? Então, tu encontrou x X ao quadrado menos quadrado menos 5x 5x. igual a zero, né? Isso. Então, olha só, note que pelo fato de não ter C, como você mesmo reparou, todos os termos têm x, né? Então, eu vou deixar o x em evidência e vou multiplicar por x menos 5. Por quê? Porque a hora que eu fizesse o chuveirinho, voltaria ao que tem aqui em cima, né? Né? Concorda comigo? Se eu Concordo. fizer o chuveirinho, beleza. Agora, né? Por que eu estou fazendo isso? O motivo é muito simples. Porque dessa forma, fica muito claro quais são os valores que você tem que jogar no x para dar zero. Né? Por que a gente faz Bhaskara? Porque a gente está tentando encontrar quais são os valores de x que fazem aquela equaçãozinha da Bhaskara dar zero. Então, como é muito evidente, né, a gente tem que fazer toda aquela conta longa lá com delta, raiz e tal. Mas aqui é bem evidente a hora que a gente coloca o x em evidência. Que, por exemplo, se o x for zero, vai ficar zero aqui vezes qualquer coisa, vai zerar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não, você pode repetir, por favor, Por que Isidoro? a gente faz Bhaskara? Tu pode me dizer? Para achar lá as raízes, né? Para achar as raízes. As raízes são os valores que zeram a equação. O Então A, eu o vou B e o bolar uma C. equação da minha cabeça aqui. Ah, não.
Usual ABC, acho lá já existe. Sei lá, essa aqui. A hora que eu faço Bhaskara, eu quero encontrar quais são os valores de x que fazem esse lado esquerdo ser igual a zero. É isso. Ok. Isso são as raízes, são os valores que zeram a equação. Que fazem toda essa continha aqui ficar igual a zero. Isso. Entendeu? Só que não é fácil olhar para isso e saber quais são. Não é nem um pouco fácil. Então, por isso a gente faz Bhaskara, que é toda aquela conta, aquele desenvolvimento para me dizer quais são. Só que, às vezes, é evidente quais são. Daí tu não precisa fazer toda aquela conta. Ó, por exemplo, aqui, eu coloquei o x em evidência, ou seja, transformei isso, e sabe que se tu multiplicar vai voltar a ser o que era, né? Ok. Porque assim fica muito claro quais são os valores de x que você tem que pôr aqui no x para que dê zero essa conta. O primeiro deles é x igual a zero. Se x for igual a zero, tu vai colocar zero aqui e zero aqui. Vai ficar 0 vezes menos 5. Isso é zero. Ótimo. Sim. Então já encontrei o primeiro. Agora, ou seja, por causa desse termo aqui, né? Ele zera todo mundo, porque ele está multiplicando todo mundo. Agora, então eu até vou pôr aqui o zero relacionado a ele. Agora, o que vai ficar relacionado a este carinha? O x menos 5. Bem, eu quero que esse carinha possa zerar minha conta também, né? Ele vai multiplicar qualquer coisa aqui e vai zerar. Então, o que eu tenho que pôr no lugar do x para que esse parênteses todo seja zero? Eu igualo isso a zero. E vejo que se eu passar o 5 para o outro lado, o número que eu tenho que colocar no lugar do 5 para zerar, do x, para zerar o parênteses é 5. Okay. Então as duas raízes são x0 e x5, olha só que maravilha. Percebeu? A gente encontrou quais são as raízes sem fazer Bhaskara. Caramba! É. Mas isso só funciona quando tu não tem o C, tá? Só funciona quando não tem o C. Por quê? Porque se tu tivesse o C, tu não teria como deixar o X em evidência. Não teria X em todos os termos. Ô Isidoro, então, por exemplo, se eu acho uma equação de segundo grau que não tem o C, eu posso sempre fazer por essa fórmula? Sempre. Sempre? 100% das vezes. Legal. Mas por que tu não pode quando tem o C, né? Tipo aquela que eu tinha escrito. Porque não tem como tu deixar o X em evidência aqui. Porque o 8 não tem X multiplicando. Então, se tu deixar o X em evidência, aqui tu consegue, né? X mais 5. Só que o 8 não tem X, né? Então, tu não vai conseguir pensar qual número que eu coloco aqui dá zero. Porque não é para dar zero, é para dar 8. Né? Tem 8 aqui. Então, não tem, né? Não tem como. Tu precisa que não tenha o C. Né? Tu tem que pensar, daí tu teria que pensar qual número aqui vai dar menos 8. Daí já não é uma conta muito fácil. Dar menos 8 já não é um negócio muito fácil. Então, o problema tá aí. Por isso que é só quando não tem o C. Entendi. É isso aí. Isidoro, uma outra pergunta. Que não tem a ver e não tem a ver. A raiz quadrada de número 25, de número negativo, pode fazer raiz quadrada de número negativo? Eu não lembro disso. Se pode fazer raiz quadrada de número negativo? Não pode. Não pode, não é? Não pode. Beleza. Então, qual é o resultado de uma raiz quadrada de número negativo? Não pode? Tem. Não existe. Ele. Não existe. Não existe. É erro. Se for isso na calculadora agora, vai dar um erro. Beleza. Tá. Beleza? Então tá bom. Então, beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima. Deu direitinho. Ô, Isidoro, deu direitinho aqui a Bhaskara. Eu também 0 e 5, né? Aham.
É sempre assim. A Bhaskara, ela resolve qualquer equação de segundo grau, né? Só que às vezes ela é muito trabalhosa, com umas coisas que Não, juntam na mas cara. Tá? mas as raízes, essa dica aí, se não tem C, você pode usar por esse meio aí, é bom. Isso. Quando não tem o B também dá para fazer mais rápido. É só passar o número para outro lado do o C, né? Você vai ter o C e não vai ter o B, digamos. Daí você vai passar o C para o outro lado do igual e faz a raiz quadrada dele. Pronto, já encontrou as duas raízes. Quer ver? Ó, faz aí, escreve aí na tua folhinha. Escreve aí, x² menos 4 igual a zero. Escreve aí. X² menos 4 igual a zero. Ah, Isso. Agora tu vai fazer o seguinte. Pega esse 4 e joga para o outro lado do igual. x² igual a 4. Isso. Agora, qual o número que é o quadrado da 4? Né? Tu faz isso fazendo a raiz quadrada. É 2, né? 2 e menos 2. Igual a 2. 2 menos 2. Isso, porque tanto 2 ao quadrado é 4, quanto menos 2 ao quadrado é 4. Então, as duas raízes é 2 e menos 2. Caramba! Ah, então tem como fazer essas provas aí mais rápido, sabendo, viu? Tem. Sem falar ainda dos outros métodos, né, de resolução, que não tem só o método da Bhaskara, né, tem outros métodos também. Então, por exemplo, o método de soma e produto. Legal. Não sei se tu conhece. Mas o método de soma e produto é assim, ó. Ah, Quais são as duas raízes que somadas dá menos b, ou seja, 5, menos b, o b é menos 5. Quer dizer, o b é menos 5, então menos b é 5. E qual a raiz que multiplicada dá o próprio c? Quais dois números que multiplicados dá 6 e somados dá 5? Né? Quais dois números que multiplicados dá 6 e somados dá 5? A gente sempre pensa primeiro pela multiplicação. E diz aí números que multiplicados dá 6. 2 Não vezes tem jeito, né? 3. 2 vezes 3, pronto. Está resolvido. Porque 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5. Então as duas raízes é 2 e 3. Claro, nem sempre a gente consegue, né? E às vezes não tem também. E às vezes é com fração. E aí não é tão fácil de ver. Mas quando dá, né? Quando a gente vê rapidinho, é show. Legal. Tem o método da fatoração também, só que esse é meio chato. Esse é meio chato de fazer. Só saiba que existem vários métodos, mas de ainda eu prefiro, todo mundo prefere a Bhaskara, né? Por mais que seja trabalhoso, é mecânico, assim, mas ele sempre resolve. Porque às vezes a gente não tem muito conhecimento, né? Nem para propor uma coisa diferente. É importante saber que existem, né? Mas É importante saber que existe, claro. Só que às vezes como a gente nem sempre tem boas ideias, assim, vai do jeito mecânico que resolve sempre. Então, vamos lá. Determine uma matriz de ordem 3. Bem, a gente estava fazendo matrizes de ordem 2, né? Agora a gente vai fazer matrizes de ordem 3, determinante de matrizes de ordem 3. Vamos ver aqui. Bem, para fazer uma determinante de uma matriz de ordem 3, o que a gente tem? Temos as diagonais principais e as diagonais secundárias da nossa matriz de ordem 3. Então a gente pode fazer por um método semelhante ao que a gente estava fazendo lá na matriz 2×2. O problema é que tu não vai ter uma diagonal principal, tu vai ter 3. Como é que tu vai escrever essas 3 diagonais principais? Você vai escrever por meio. Isidero, eu só me perdi por que a 3×3 agora tem mais duas colunas ali. Por que fez isso? Justamente, ele fez isso aí porque é só desse jeito que a gente consegue achar o determinante, entendeu? Ele tem que pegar a matriz determinante que tu quer resolver, que é essa,
e tu vai pegar... Porque senão não tem as diagonais completas, né? Exato. Daí tu vai pegar essas duas primeiras colunas e colocar do lado. Veja, é os mesmos termos das duas primeiras colunas, tá vendo? Ah, só repete, beleza. É isso. Daí, bem, faz ali, parará, pronto. Faz a mesma conta que a gente estava fazendo para a matriz 2x2, entendeu? Mas o importante é você saber que você tem que pegar as colunas e colocar ali. Tá bom? Só isso. Então, é isso aí. Daí tem que fazer essa contona, né? Novamente, matriz é assim mesmo. Não tem como fugir de fazer um monte de soma e de multiplicação. Essa é uma das regras, existem outras. Mas vamos começar por essa, né? Por exemplo, essa matriz aqui, encontra o valor de x sabendo que o determinante é 15. Então, o que ele faz? Novamente, repete as colunas, faz a multiplicaçãozinha. Diagonal principal, mais a outra diagonal principal, mais a outra diagonal principal, menos a diagonal secundária, menos a outra, menos a outra. É isso aí. Vai ter alguns exercícios aqui. Eu vou fazer o C aqui para você. Não, você tem muito zero. Vou fazer o A. Conta separada. Gosta de fazer conta, vai gostar disso aqui. Não gosta, não vai gostar porque, meu Deus, é muita soma e muita multiplicação. Então, qual que é a ideia do cara? Nessa regra, a regra de Sarros, você coloca aqui e faz as diagonalzinhas. Tem que tomar cuidado de sempre pegar a diagonalzinha. Beleza. Diagonal principal e diagonal secundárias feitas. Então, det vai ficar igual a vermelhinhas aqui. 3 vezes 1 vezes 4, isso é 12. 2 vezes 3 vezes 2, isso é 12 também. 5 vezes 4 vezes 3, isso é 60. Menos. 3 vezes 3 vezes 3, eu passei o bagulho demais nesse, mas eu acho que é um 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Menos 27, aqui troca o sinal. Eita, esqueci dessa. 5 vezes 1 vezes 10. É menos 10. 5 vezes 1 vezes 2 é menos 10. E essa aqui, 2 vezes 4 vezes 4, 16 vezes 2, menos 32. Então, aqui, ó, a tabuada tem que estar na ponta da língua para não ficar perdendo tempo, entendeu? Imagina se eu tivesse que fazer essas multiplicações, tudo aí para te mostrar, não ia ser legal. Então, quanto é que vai ficar aqui? Vai ficar 24 mais 60, isso é 84. E as azulzinhas aqui, vamos lá. 27 mais 10, 37. 37. Mais 32, 70. Então eu fiz a conta com mais, mas como eu sei que é negativo, né? Menos 70. Agora tem que fazer essa conta aqui. 84 menos 70 é 14, né? Então tá. Beleza, encontramos o det. Encontramos o determinantezinho aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Então, o que, que vai acontecer Oi, agora? Zidero, aqui não deu. Oi, Menos oi. 27, menos 10, menos 37, é menos 69, não 32, é? né? Mas aqui não é 32? Hum, Aqui é 32. Tu falou 37. menos... Mas não vai dar menos 69? Não sei, vamos ver aqui. Olha lá, 84 menos 69, vai dar 15, né? Meu Deus, é verdade. 69. Viajei na maionese. Menos 69.
Então vai dar 15, verdade. Coisa de continha chata, né? Muita conta. Muita conta, isso aí é verdade. Agora, eu vou lhe pedir para fazer uma que, apesar de ser uma matriz 3x3, ela é Cheio bem de zero. facinho. Não, essa aqui não. Oi, diga. Cheio de zero. Cheio de zero, isso aí. É bom porque é zero, né? Daí é Zero. zero, zero é tudo. Gostei, Isso aqui é mais gostei. legal, ó. Gostei. Vai lá que é da boa. Dá zero. Dá zero. Dá zero. Ok. Dá zero. Dá zero. Só deu zero, Isidoro. Deu tudo zero. Coisa boa, hein? Deu zero. Gostei dessa. Essa é boa demais. Assim vamos, né? Mas tem que dar uma olhada, né? Então, eu posso falar que se uma determinante tem uma coluna cheia de zero, já vai dar zero, sem nem fazer minhas continhas aqui? Muito bem. Esse é o grande lance aqui. Isso que você falou é uma das coisas mais importantes no estudo do determinante. Se você tem uma coluna com todos os termos iguais a zero, ou uma linha também com todos os termos iguais a zero, você pode ter certeza que seu determinante é zero. Beleza, isso aí eu gosto dessas ideias. Isso aí é muito ótimo. bom. Às vezes o professor ele põe uma matriz 5x5 lá, muito maluca de fazer, e daí ele põe uma coluninha lá escondidinha, 0, 0, tudo zero. Daí o aluno nem precisa fazer, ele só argumenta, entendeu? Entendi. Doideira, né? Então, vamos lá. Já começa. Vamos ver aqui. Tem mais uns outros problemas aqui. Talvez eu deva fazer mais um. Não, quero passar um pouco de matéria. Na próxima aula a gente vê mais isso aí. Então, propriedades e teoremas dos determinantes. Isso aqui é muito bom. Olha só, justamente o que você reparou sozinho. Propriedade da fila nula. Né? Linha ou coluna for tudo zero, determinante é nulo e acabou, nem tem conta. Então aqui, ó, zero, item zero, já é. Filas iguais ou proporcionais. Também. Se tu tiver linhas ou colunas que são iguais ou múltiplas uma da outra, você vai ter, então, determinante nulo novamente. Tipo nessa matriz aqui, ó, 2, 5, 6 e 15. Bem, a linha de baixo, ela é o triplo da linha de cima. Em sequência, olha só. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Então, como elas são múltiplas, vai dar zero. Sempre dá zero. Então, aqui também, olha só. Tem duas colunas iguais. Ó. Vai dar zero também. Então, esse tipo de coisa é sempre bom verificar antes de começar a fazer a conta. Né? Às vezes a conta é meio longa, tu verifica isso. Sim, fiz a olhar. Não, você pode explicar de novo? É que a primeira linha, é 2 e 5. A segunda linha é 6 e 15. Beleza. Ou seja, é a linha de cima vezes 3, né? Ela é de cima vezes Então significa que a linha de baixo ela é múltipla da linha de cima. Ela é a linha de cima vezes 3. Não é mesmo? Ok. Isso. Então se acontecer isso, vai dar zero. Se fosse 8 e 10, a mesma coisa, né? Se ali fosse 2, 5, 8 e 10. 8 e 20, a mesma tu coisa. quis dizer, né? 8 e 20. Isso. Não, 8 e 10. Não, porque 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 4 é 20. Mas aí por 2, os 2 por 2, né?
Então não seria 8 e 10, seria 4 e 10. Tá pensando? Não, seria 2, 5, 8 e 10. 2 vezes Não, então 2, tu tá 4, falando 5 errado. vezes 2, 10. Ou é 2, 5, 4 e 10, ou é 2, 5, 8 e 20. Porque 2 vezes 2 é 4. E Certo. 2 vezes 4 é 8. Então, se tu quiser que seja 8 embaixo do 2, tu tem que multiplicar a de cima por 4. Então, embaixo do 5 vai ser 5 vezes 4, que é 20. Ah, ótimo. Ótimo. Isso aí. É. Agora, se tu quiser que seja 4 na parte de baixo, daí tu tem que multiplicar o 2 por 2. 2, 5, 4 e 10. Isso, porque 5 vezes 2 é 2, 10, 5, exatamente. 8 e 20. Exato. Oh, beleza. E assim vai. Pode ser até um número de fração, uma raiz, contanto que seja múltiplo, tá valendo. Propriedade, determinante da matriz transposta. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Essa aqui nem eu sabia. Então, se tu tem uma matriz quadrada, que é o caso aqui, pô, tá, mas tem determinante de matriz que não é quadrada? O cara tá com bola aqui. Ou seja, o determinante da matriz é sempre igual ao determinante da transposta. É isso que ele está dizendo. Escreveu de um jeito todo enrolado aqui, mas os determinantes da matriz e da sua transposta são iguais. Sempre. Então, tá aí. Pode fazer, da transposta vai dar o mesmo. Agora, quarto. Se trocamos a posição entre duas linhas, esse aqui é bom também, ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz será o oposto do determinante da matriz da primeira matriz. Então, aqui, olha só. 2, 6 e 4, 15 deu 6 o determinante. Agora veja que ele trocou a primeira linha pela segunda. Os termos da segunda linha foram para a primeira e da primeira para a segunda. Veja que ao fazer essa alteração de posição, né, das linhas, trocado uma vez, isso é importante, trocou uma vez, deu menos 6. Trocou o sinal, olha só. Poxa. Menos 6, exato, trocou o sinal. E se tu trocasse de novo, né, tipo, sei lá, trocasse agora a coluna. Pegasse a coluna de uma e colocasse no lugar da outra. Trocaria de novo o sinal. É bem curioso isso aí. E, claro, mesmo para matrizes maiores e tal. Vamos lá. Quinta propriedade, multiplicação de uma fila por um número real. Então, se tu pegar uma linha e multiplicar por um determinado número, K, então o determinante da nova matriz será o produto de K pelo determinante da primeira. Então, por exemplo, aqui, ó, tem essa matriz, tu tem esse determinante 2. Agora eles pegaram apenas a primeira linha da matriz e multiplicaram por 4, olha só a primeira. 12 e 20. A resposta, o determinante, ficou multiplicado por 4 também. Ok. Era 2, agora é 8. Né? E se tu multiplicar mais linhas, então essa multiplicação do determinante, ela continua, né? Ela vai aumentando. Propriedade do determinante da matriz triangular. Bem, essas propriedades vão ficando mais bizarras. Na próxima aula a gente continua com elas, tá? Na aula de quinta, beleza? Beleza, então tá bom. Dá uma lidinha aí caso tu tenha um tempinho. Tchau, Ana. Até quinta vou olhar aula. sim, tchau. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço.